Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, nosso convidado é o professor Rodrigo Capês. Mestre e doutorando em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Rodrigo é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e diretor da pós-graduação em Direito da Universidade 9 de Julho. Atuou como juiz assessor da vice-presidência e da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e exerceu as funções de magistrado, instrutor e de juiz auxiliar no gabinete do ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, no período de 2014 a 2018. A partir de 2018, passou a atuar como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça com o ministro Dias Toffoli. Atualmente, ainda ocupa esta função, auxiliando a gestão do excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux. Esta edição do evento, Autor em Foco, contará com a mediação da senhora Solange de Oliveira e Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. A senhora Solange Jacinto é também jornalista e especialista em gestão do conhecimento. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Convidamos para fazer a abertura do evento o secretário de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre Freire, que tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Para todos nós é uma grande honra poder receber o professor Rodrigo Capês nesta edição do Autor em Foco, que é um programa importante da Biblioteca Victor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal, e que é um marco na história recente do Supremo Tribunal Federal, um espaço de interlocução em que se convida autores expressivos para discutir não apenas as suas obras, mas, sobretudo, o modo de criação dos seus trabalhos, a forma como reflete a respeito do objeto de investigação e também conhecer um pouco mais a respeito do autor. Hoje nós vamos ter o professor Rodrigo Capês. O professor Rodrigo Capês, como já foi anunciado pelo cerimonial, é mestre e doutorando em Direito pela PUC, pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde se graduou com laurea, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para a magistratura do Estado de São Paulo, exerce funções relevantíssimas no Conselho Nacional de Justiça, como auxiliar de duas importantes gestões, gestão do ministro Dias Toffoli, gestão do ministro Luiz Fux, atuou como juiz auxiliar e juiz instrutor do gabinete do ministro Dias Toffoli e exerce com um desempenho notável em função de diretor acadêmico na Universidade 9 de Julho, diretor dos cursos de pós-graduação em Direito da Universidade 9 de Julho. No mais, o professor Capês, ele tem tido a glória de ter, muito jovem, ainda seus trabalhos já citados pela jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. A exemplo de julgamentos emblemáticos como a ADI 5526, AC 4327, AC 4070 e a Ação Penal 1044, julgamentos emblemáticos em que a obra do professor Capês foi fundamento para a decisão. Além disso, é uma obra que hoje também é muito dialogada pela doutrina, sobretudo nos cursos de pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado nas áreas de processo penal. Então, para todos nós, é um motivo de grande honra poder, nesta tarde, conversar com o professor Rodrigo Capês a respeito da sua dissertação de mestrado, que foi convertida para o livro. E é justamente sobre esse importante livro que nós vamos conversar hoje. E quem vai conduzir esse diálogo é a minha querida amiga Solange Jacinto, que passo imediatamente a palavra. Solange, a palavra está com você. Está no mudo. Ai, gente, boa tarde. Falando aqui sozinha. Bom, boa tarde a todos os presentes. Bem-vindos ao nosso primeiro Autor em Foco de 2022.
É com muita satisfação que damos início à nossa agenda e recebemos o ilustre professor Rodrigo Capês. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor e do nosso público também. E também queria abrir um parênteses aqui para agradecer também a todos que viabilizaram a realização deste evento, nosso secretário de Altos Estudos, doutor Alexandre Freire, nossa coordenadora de biblioteca, Luísa Galo, o nosso GT Marketing de biblioteca e o cerimonial, sempre presente, sempre nos ajudando. Então, pessoal, peço que mandem as dúvidas, né, para a nossa ferramenta de perguntas e respostas, o que e a, desculpa, e a gente vai abrir um espacinho nos minutos finais do evento para as respostas, ok? Vou chamar o professor. Boa tarde, professor Rodrigo. Muitíssimo boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a organização deste evento e a esse honroso convite que me foi formulado e externar esses agradecimentos na pessoa do professor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, e na sua pessoa, doutora Solange de Oliveira Jacinto, por estar aqui nesse momento, para mim, tão honroso. Imagina, professor. Nós que agradecemos a sua presença. Bom, vamos dar início, né? Bom, eu queria começar com uma pergunta que tem uma citação logo no início do livro, do professor Ives Gandra. Ele diz, abre aspas, a Cartier-Latam teve o mérito de dar início a uma nova fase na apresentação gráfica dos livros jurídicos, quebrando a frieza das capas neutras e trocando-as por edições artísticas. Seu pioneirismo impactou de tal forma o setor que inúmeras editoras seguiram seu modelo. Fecha aspas. A capa é essa aqui, não sei se vocês conseguem ver. A ilustração é uma pintura, né, a Balsa da Medusa, do pintor Théodore Géricault, datada de 1818. E eu queria perguntar para o senhor se a escolha da capa foi casual ou teve alguma finalidade específica. Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Solange. Eu queria destacar, como o doutor Ives Gandra destacou, que a Cartier-Latam, que é magistralmente conduzida pelo meu querido amigo, doutor Vinícius Vieira, é uma editora que preza tanto a qualidade editorial quanto a excelência gráfica das suas obras. E a impressão realmente é sem par no mercado. Todos os livros têm uma obra de arte na sua capa. Como você bem destacou, a capa do nosso livro sobre prisão e medidas cautelares é um quadro de Théodore Géricault que está exposto no Louvre. Se chama The Raft of the Medusa, a Jangada de Medusa. Esse é um quadro majestoso. É uma obra-prima de 5 metros por 7 metros, são 35 metros quadrados de pintura, e essa obra ela só perde em popularidade para o quadro da Mona Lisa, vejam só. Essa pintura, ela remete a um trágico incidente que aconteceu 2 anos antes, em 1816, envolvendo um navio, a chamada Fragata Medusa. Essa fragata zarpou da França em direção à costa do Senegal, na verdade, ao Senegal, porque a França havia retomado a sua possessão sobre essa colônia à época, o Senegal. E essa fragata, ela zarpou com aproximadamente 400 pessoas a bordo. E, na costa da África, essa fragata acabou por encalhar num banco de areia. Os botes salva-vidas somente acomodavam 250 pessoas. E, evidentemente, as classes mais favorecidas, os oficiais, o comandante do navio, o futuro governador da colônia, se aboletaram nesses barcos salva-vidas. E como havia 400 pessoas, o que fizeram? O comandante ordenou aos carpinteiros do navio que construíssem uma jangada, arrancaram madeiras do convés, etc. e tal, e fizeram esta jangada. E nesta jangada foram colocadas 147 pessoas. Qual que era a ideia? Essa jangada ia ser rebocada pelos barcos salva-vidas. Mas quando se percebeu que os botes salva-vidas, os barcos salva-vidas, não conseguiriam rebocar, eles cortaram as cordas e deixaram essa jangada à deriva. Essa jangada ficou à deriva por 13 dias. Das 147 pessoas que estavam a bordo dessa jangada,
somente 15 sobreviveram. Houve um motim a bordo dessa jangada, houve afogamentos, houve homicídios, e, para o horror geral, também houve canibalismo a bordo desta jangada. E Teodoro Géricault, então, com apenas 27 anos de idade, ele retrata tudo isto nesse quadro. Ele amealhou todas as informações possíveis, pesquisou, entrevistou sobreviventes, inclusive um dos sobreviventes era um dos carpinteiros que montou uma maquete da jangada de Medusa. Ele foi a necrotérios estudar a decomposição de corpos humanos, levou uma cabeça e colocou essa cabeça no telhado do seu estúdio durante 14 dias para analisar e retratar essa decomposição. Então, assim, foi um trabalho de pesquisa absolutamente fantástico. Então, e ele tinha que escolher que momento daquele incidente ele iria retratar. O momento em que foram cortadas as cordas, o momento de canibalismo a bordo, que momento ele iria retratar? Então, ele optou por retratar o resgate final daqueles 15 sobreviventes. E o quadro retrata exatamente o momento em que 2 desses sobreviventes eles acenam no horizonte na esperança de serem resgatados. Foram quase 2 anos de trabalho. Ele se internou num estúdio por aproximadamente 9 meses. Ele chegou a raspar o cabelo dele, etc. e tal. E o que é muito importante, já finalizando essa história do quadro? Quando nós observamos esse quadro, e convido todos aqueles que nos assistem que, quando se dirigirem ao Louvre, não percam este quadro, que para mim é o mais majestoso ali exposto, nós não somos meros espectadores. Parece que a gente participa daquela cena. Parece que nós estamos a bordo daquele drama, daquela jangada. E vejam que interessante, Géricault foi o primeiro a retratar um negro numa pintura épica como portador da esperança, de uma esperança para a humanidade representada naquela jangada. Aquele negro que acena mais alto era a figura mais heróica daquele. E aí, por ocasião do lançamento do livro, o ministro Luiz Roberto Barroso me perguntou, mas qual que é a relação de pertinência entre a capa desse livro e a obra? Bom, assim como os náufragos que estão naquela jangada esperando o momento de serem socorridos, assim como esses náufragos acenam para um navio no horizonte, e vocês podem observar que no quadro esse navio no horizonte está muito distante, assim como eles acenam na esperança de serem resgatados, também os presos que se encontram recolhidos no sistema prisional, eles anseiam para que um juiz olhe para a sua situação, na esperança da revogação da sua prisão cautelar ou da substituição dessa medida cautelar mais gravosa por uma outra menos gravosa. Eu já gostaria até de dizer, Solange, que de maneira alguma eu sou abolicionista. A prisão cautelar existe, tem fundamento e precisa subsistir. A questão é que ela não é um remédio para todo e qualquer mal, não é um remédio para toda e qualquer situação de perigo que o estado de liberdade do imputado gere. Então, nós precisamos ter muita cautela no uso desse instrumento. E o livro tem esta finalidade, se propõe a isso, se propõe a explicar e colocar um método para que o juiz observe na escolha da medida cautelar apropriada. Muito bom, professor. Inclusive, eu vou até antecipar uma pergunta aqui que tem relação com esse último assunto que o senhor abordou, que o senhor fala que, em sua obra, né, o senhor fala que o sistema de medidas cautelares pessoais no processo penal não mais gravita em torno da prisão preventiva. O senhor poderia explicar melhor essa afirmação? Claro. A Lei 12.403 de 2011, ela fez uma profunda mudança no Código de Processo Penal, porque na época da Constituição de 88, nós só tínhamos prisão e liberdade provisória. Não havia outras medidas cautelares diversas da prisão à disposição do juiz. E vem esta lei, então, em 2011, e introduz um rol de 10 medidas cautelares diversas da prisão. E esta lei ordena, nesta reforma,
em reforço a normas constitucionais, que o raciocínio judicial ele não mais deve partir da prisão preventiva. Esse raciocínio deve partir sempre das medidas menos invasivas para as medidas mais invasivas. O que se quer dizer é o seguinte: o baricentro do sistema não é mais a prisão cautelar. Quando se fizer necessária a imposição de uma medida cautelar, o ponto de partida não é a prisão preventiva, não é a possibilidade ou não de se decretar uma prisão. Então, o raciocínio judicial tem que partir das medidas de menor intensidade e somente na hipótese de essas medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes é que o juiz tem que partir para as medidas de maior intensidade, Solange. Professor, o senhor, assim, levando em consideração, né, a questão da recuperação do indivíduo, o senhor acredita que essas outras formas de punição que não sejam prisão, né, elas são realmente eficazes? Olha, nós temos que colocar esse grave problema em equação aqui. Existe um jurista italiano chamado Enzo Zappala, e ele fala com muita propriedade que o imputado ele não deve ser chamado a pagar, durante o processo, um preço que ele não vai pagar nem mesmo depois de condenado. Existe um princípio chamado princípio da homogeneidade, ou é o critério da pena esperada. Coelar Serrano, um jurista espanhol, usa também essa expressão, o critério da pena esperada. Significa o seguinte: o juiz tem que fazer um certo prognóstico. Se não há prognóstico de imposição ao final de pena privativa de liberdade, e ainda mais pena privativa de liberdade em regime fechado, por que eu manterei alguém preso durante o processo? Essa é a pergunta que nós temos que nos formular. E vou lhe dar um exemplo clássico, Solange. É o tráfico privilegiado. Se o réu é primário, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, o que diz a lei? A lei de drogas, que ele tem que ter uma redução de pena de até 2/3. E com essa redução de pena, a pena do tráfico, que parte de 5, cai para 1 ano e 8 meses. Ora, se alguém vai receber uma pena de 1 ano e 8 meses, a jurisprudência do Supremo e do STJ já se cristalizaram no sentido de que cabe regime aberto e substituição por restritiva de direitos. Por que eu vou manter alguém preso? Nós estamos entregando mão de obra gratuita para o crime organizado, para as facções criminosas. Então, quem tem que permanecer no sistema, que lá fique. Mas o que nós temos que fazer é retirar quem ainda não mereça ali ficar. Pode ser que seja reincidente mais adiante, mas isso não importa. Se ele é primário de bons antecedentes e estas condições estão presentes, o juiz já pode fazer um certo prognóstico, até porque esse prognóstico é realizado juntamente com a análise do chamado periculum libertatis, que o juiz tem que verificar se o estado de liberdade do imputado gera algum tipo de perigo. Perigo para a ordem pública, para a instrução, para a futura aplicação da lei penal. Ótimo, gera um estado de perigo. Qual é a intensidade do estado de perigo que a liberdade dele gera? Então, a partir dessa situação de perigo e da sua intensidade que eu identificar, eu vou ter condições de aplicar a medida apropriada. Eu não posso sair prendendo indiscriminadamente. Nós estamos fomentando o crime organizado. Então, é essa consciência que todos nós, juízes de direito, precisamos ter quando analisamos medidas cautelares, Solange. Professor, bom, a gente avançou um pouquinho aqui, mas eu quero voltar lá para o início ainda, né, do livro. Na apresentação, o professor Maurício de Moraes, né, ele faz a apresentação no livro, diz que sempre repete aos seus alunos que antes de começar a ler um livro, é preciso entender não só a história do autor, como o seu contexto, né, o contexto histórico ali em que o livro foi escrito. Eu queria saber como era o professor Capês de 2017 e, em caso de uma nova edição, o que o público pode esperar de mudanças? Olha, Solange, eu ingressei no mestrado da USP em 2012.
e cursei 2012, 2013, 2014. Eu depositei a dissertação no final de 14. Aliás, eu depositei a dissertação no dia 5 de janeiro e terminei de escrevê-la no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite. Foi realmente uma maratona. E essa dissertação e o livro, eles somente foram possíveis graças, eu preciso registrar aqui, graças ao empenho e à dedicação do meu professor orientador, o professor associado Maurício Zanoide de Moraes. Além da inspiração que eu tive para o livro, nas suas aulas e no seu livro clássico, Presunção de Inocência, uma das maiores obras já escritas, existem duas obras que eu diria seminais sobre presunção de inocência no Brasil. A primeira, em 1990, do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, foi meu professor na Universidade de São Paulo, e, posteriormente, esta obra do professor Maurício Zanoide de Moraes. Então, a par de eu haver me inspirado nas suas aulas e no seu livro, a sua orientação diferenciada tornou quase que um coautor do meu livro. Então, a ele eu tenho o meu eterno dedico, né, o meu eterno agradecimento. Agora, eu era um juiz, normalmente nós juízes somos mais resolvedores de processos. Aliás, nem cabe, no âmbito de um processo de primeiro grau, o juiz ficar fazendo longas digressões doutrinárias, e etc. e tal. Só quando há alguma questão mais inovadora a ser enfrentada. Mas, de regra, o juiz tem que entregar a jurisdição e resolver aquele caso concreto. E, normalmente, ele o faz com base na doutrina de manuais, de livros com esta vertente. E eu comecei a sentir falta de aprofundar os meus conhecimentos, de me abeberar na doutrina estrangeira, de ir muito além daquilo que os manuais propiciam. E por essa razão que eu ingressei no curso de pós-graduação da USP. E eu preciso dedicar aqui também, Solange, se você me permite, o meu eterno agradecimento ao ministro Dias Toffoli, porque a convocação para atuar como juiz auxiliar e juiz instrutor do ministro Toffoli, de 14 a 18, foi absolutamente fundamental. E por que foi fundamental? Porque se estabeleceram vasos comunicantes entre o trabalho que eu desenvolvia na pós-graduação na USP e o trabalho que eu realizava como juiz instrutor, como juiz auxiliar. Então, as minutas de decisão, de voto, que eu submetia à apreciação do ministro, enriqueciam a minha dissertação. E o trabalho de pesquisa que eu desenvolvia para a dissertação de mestrado enriquecia o trabalho que eu desempenhava com o ministro. E foi uma viagem, Solange, de autoconhecimento, de descoberta de novas realidades, de teorias. Um percurso acadêmico de pós-graduação, estrito sensu, é um grande aprendizado. Mas não um aprendizado só no sentido acadêmico, de conhecimento técnico-jurídico. Nós aprendemos sobre os nossos limites, a nossa capacidade de superação. Todos que já passaram por isso sabem das renúncias e dos sacrifícios. A nossa capacidade de organização, de filtrar o que é realmente essencial num oceano de informações, de artigos, de obras. Como nós vamos recortar adequadamente e verticalizar o debate de certos temas que precisam ser abordados como fundamentos, como premissas do trabalho científico, seja dissertação, ou seja uma tese de doutorado. E a gente tem que tomar muito cuidado na dosimetria disso, por quê? Porque senão cada assunto que a gente vai enfrentar vira uma nova dissertação e vira uma nova tese. E o que eu sempre digo, até na condição de diretor de pós-graduação de uma prestigiosa universidade, a Universidade 9 de Julho, onde trabalho, eu sempre digo para os discentes que mais importante do que obter um título é deixar um legado, é deixar uma contribuição científica relevante, que suscite questionamentos, debates, que fomente novas pesquisas, que seja utilizada pela doutrina ou pelos tribunais, juízes e tribunais, mesmo os tribunais superiores. E eu digo, Solange, que o título é o que menos importa. Esse título vai ser só um adorno na parede, um adorno no currículo Lattes, se não houver um legado, se não houver
a preocupação com essa contribuição. E como bem colocou o professor Alexandre Freire, nosso secretário de Altos Estudos do STF, ao início da sua apresentação, a quem eu também agradeço, uma das maiores realizações que eu tive, acadêmica e profissionalmente, foi ver a dissertação e o livro que nela se fundamentou serem adotados pelo STJ e pelo STF como fundamentos de votos. Então, assim, é muito gratificante você ver as suas ideias expostas, fomentando debates no plenário, nas turmas, ainda que seja apenas um fragmento da sua exposição, claro. Os votos são muito mais ricos do que a minha modesta contribuição. Mas é muito importante. Então, temas muito relevantes que foram tratados na dissertação e no livro foram objeto de discussão no STJ e no STF. A questão do poder geral de cautela do juiz em sede de medidas cautelares pessoais. Sustentamos que não existe poder geral de cautela nessa seara. Aqui vigora o princípio da legalidade estrita. O juiz somente pode impor as medidas cautelares taxativamente previstas em lei e dentro das hipóteses, requisitos que a lei autoriza. Não há espaço para poder criativo do magistrado. E vi o ministro Celso de Mello utilizar em alguns votos esta doutrina. Vi recentemente o ministro Cássio Nunes, num caso emblemático, do deputado Daniel Silveira também, fundamentar seu voto. Então, isso tudo é muito gratificante. A questão da contemporaneidade da prisão cautelar, isto eu parti, quem deu os fundamentos doutrinários, grandes fundamentos doutrinários a respeito da contemporaneidade, foi o professor Maurício Zanoy de Moraes. E, com base na sua lição, também desenvolvi outras ideias, e estas ideias todas, a partir da doutrina de Maurício Zanoy, também fundamentaram diversos acórdãos do Supremo Tribunal Federal que revogaram prisões cautelares por falta de contemporaneidade. Porque, se não há relação de proximidade entre o fato e a decisão, esta decisão de prisão, ela se desveste da sua natureza cautelar e ela vira uma antecipação de pena. E isto não é função da prisão cautelar. E, finalmente, já vou encerrando aqui, senão vou monopolizar, não é, Solange? É a questão da suspensão do exercício de função pública e mandato eletivo. Então, isto foi objeto de acirrados debates no Supremo Tribunal Federal. Tivemos, primeiramente, o caso do deputado federal Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados, que foi afastado da presidência do exercício do mandato. Essa discussão depois entrou no caso do senador Aécio Neves, e na ADI 5526, como bem colocou o professor Alexandre Freire, houve uma discussão a respeito da possibilidade de imposição de medidas cautelares pessoais a detentores de mandato eletivo, se isto poderia ser feito ou não, e se nesta hipótese, se houvesse a imposição de medidas cautelares que afetassem o exercício parlamentar, se deveria haver a submissão à respectiva Casa Legislativa para resolver sobre a subsistência dessas medidas cautelares. E a posição majoritária do STF se firmou no sentido de que é possível impor medidas cautelares diversas, mesmo que interfiram no exercício, mas, por analogia com a regra da prisão em flagrante, isto tem que ser encaminhado à Casa Legislativa para deliberação. Isto é muito importante, porque há países que não admitem a interferência no exercício do mandato legislativo. Portugal não admite a suspensão, a França não admite, a Itália não admite a suspensão cautelar de mandato eletivo no âmbito do processo penal, e o Supremo, então, firmou esta posição. Cabe, desde que interfira no exercício do mandato. Então, se um parlamentar está sendo processado por agredir a esposa, no caso de violência doméstica e familiar, e o juiz impõe a proibição de manter contato com a esposa ou com a ex-mulher, a manutenção de uma distância mínima, de um perímetro mínimo, isto não interfere no exercício do mandato. E, desta forma, não haveria necessidade de submeter... não há necessidade de submissão à Casa Legislativa. Então, tudo isso é um legado de uma obra, uma contribuição de uma obra. Então, isto, para mim, é de grande riqueza, uma riqueza na minha vida.
E como foi também, Solange, se me permite, eu sempre vou pedindo escusas e vou tocando aqui, você me perdoe. Mas o próprio lançamento do livro na Biblioteca do Supremo, aí na Biblioteca do Supremo, pela qual eu guardo um carinho tremendo, foi um momento marcante, inesquecível na minha vida. 9 ministros me honraram com a sua presença no lançamento do livro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, o eminente ministro, apenas não pôde comparecer porque tinha uma palestra no mesmo horário, senão haveria 10 ministros no lançamento do livro. Então, é algo absolutamente tocante, emocionante, é como o nascimento de um filho, né? A gestação de uma obra. Professor, eu quero deixá-lo à vontade, viu? Estamos aqui para ouvi-lo. Fique à vontade para falar e explicar o quanto o senhor quiser, viu? Bom, em relação à estrutura, né, do livro, assim, como que o senhor pensou as partes do livro? O senhor manteve a mesma estrutura da dissertação, fez alguma alteração? Na realidade, a estrutura é basicamente a mesma. Nós partimos da teoria dos direitos fundamentais, teoria de Robert Alex, que foi o livro de Alex, foi traduzido pelo eminente professor Virgílio Afonso da Silva, que foi também entrevistado no programa Autor em Foco, um grande constitucionalista, assim como seu pai, professor José Afonso da Silva, porque tenho um carinho imenso também. Então, a partir desta distinção entre regras e princípios, com base na teoria de Alex, nós tratamos do direito fundamental de liberdade, das normas que regem a intervenção no direito de liberdade. Nós tratamos da questão da discricionariedade judicial, que nesta sede não vigoram juízos de oportunidade, mas somente juízos de estrita legalidade. Tratamos da questão da proporcionalidade, que é um tema absolutamente sensível e central quando falamos de direitos fundamentais. Temos uma longa parte da dissertação e do livro dedicada ao tema da proporcionalidade, inclusive a terminologia é regra, é princípio, é postulado normativo. Então, por quê? Porque a proporcionalidade é um tema central na aplicação da medida cautelar pessoal. A partir desta análise de direito constitucional, nós chegamos à conclusão da existência de um novo direito fundamental, não expresso na Constituição, que é o direito fundamental à individualização da medida cautelar pessoal no processo penal. Esse direito fundamental, o reconhecimento desse direito fundamental, ele é muito importante, por quê? Porque é com base nesse direito fundamental que se impõe ao juiz a individualização da medida cautelar pessoal, que é exatamente um roteiro, um caminho lógico a ser percorrido para que o juiz chegue à medida cautelar apropriada para um determinado caso. E neste trabalho, além de me basear na obra de Alex, e dentre outras obras dele também sobre argumentação jurídica, nas obras, livros e artigos do professor Virgílio, do professor Maurício Zanotti, também me baseei num livro do professor Nicolás Gonzalez Cuellar Serrano, que foi o primeiro doutorado que tratou de proporcionalidade no processo penal. Então, a partir do trabalho pioneiro de Cuellar Serrano, e a partir do método que é proposto pelo professor Maurício Zanotti de Moraes, que é este caminho lógico para se chegar à medida cautelar pessoal, para sua individualização, eu aportei algumas contribuições sobre a obra destes grandes juristas para propor também este caminho, esse roteiro para a individualização da medida cautelar. E se você me permite, como eu havia dito, na época da Constituição de 88, o sistema era binário, era prisão, liberdade, prisão, liberdade. Não haviam outras medidas cautelares diversas da prisão à disposição do juiz. Ou o juiz prendia ou deixava solto, com ou sem fiança. Era só isto que havia à sua disposição. Tivemos algumas alterações legislativas. Em 95, na Lei 9.099, colocou-se lá a possibilidade de juiz determinar o afastamento do agressor nos casos de violência doméstica. Depois, o Código de Trânsito tinha uma medida cautelar de suspensão da habilitação.
Depois tivemos a Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas em favor da vítima. Então, nós somos num crescente, até que chegamos, em 2011, a esta Lei 12.403, que instituiu 10 medidas cautelares. Então, por conta de toda essa evolução normativa infraconstitucional, operou-se uma mutação constitucional no artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Nesse artigo está dito o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Mas por força de toda esta mudança ocorrida infraconstitucionalmente, esta mudança levou a uma interpretação evolutiva, como diz o professor Barroso, e por via de consequência a uma mutação constitucional no artigo 5º, inciso 66. O que é a mutação? A mutação é um processo informal de reforma da Constituição, em que você não altera o texto constitucional, o enunciado constitucional. O que você altera é o significado, o sentido que você extrai. Então, esta mudança infraconstitucional levou a esta mutação, de maneira que o artigo 5º, inciso 66 da Constituição, agora ele tem que ser lido da seguinte forma: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir medida cautelar pessoal diversa da prisão ou liberdade provisória com ou sem fiança. Então, agora nós temos que extrair do sentido esta explicação. Teremos que incluir, ao extrairmos o sentido desse enunciado, ao enunciarmos uma norma propriamente dita, que medida cautelar diversa da prisão está expressamente contemplada na Constituição Federal. Até para a gente... aí a base Eros Grau nos dá também bons referenciais a respeito disso, a distinção entre texto e norma. Texto é aquilo que nós lemos quando consultamos a legislação do Planalto, abrimos a Constituição Federal. Texto, enunciado, é aquilo que está escrito. E o que é a norma? A norma é o significado, é o sentido que eu extraio daquele texto, que pode corresponder à literalidade daquele texto ou pode não corresponder. Esse é o sentido de norma, o significado que nós extraímos. E aí se pergunta, bom, mas qual que é a razão prática, qual a finalidade prática de agora operar-se essa mutação constitucional e de agora nós lermos o artigo 5º, 66, como ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir medida cautelar pessoal diversa da prisão ou liberdade provisória com ou sem fiança. Pois bem, isso significa que as medidas cautelares pessoais foram alçadas à condição de um direito fundamental. E isto leva a uma outra consequência, que gera controvérsias, digamos bem. Mas eu sustento que sim, professores constitucionalistas também sustentam que sim, que é a vedação do retrocesso social. Uma vez atingido um determinado estágio de proteção de direitos fundamentais, e aí nós temos a questão da eficácia expansiva dos direitos fundamentais, uma vez atingido esse nível elevado de proteção, inclusive por força de dispositivo infraconstitucional, nós não podemos mais retroceder. Ou seja, não pode agora o legislador abrogar ou derrogar o sistema de medidas cautelares pessoais que existe sem colocar nada no lugar. Isto seria inconstitucional, seria um retrocesso social. Nós temos constitucionalistas portugueses, por exemplo, como José Carlos Vieira de Andrade, que negam a possibilidade de existência desse princípio da vedação do retrocesso social. Ele diz o seguinte, eu não posso amarrar as mãos do legislador. O legislador tem a sua liberdade de conformação. E se nós elevarmos tudo à categoria de vedação do retrocesso, então o legislador não pode mais mudar nada. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de proteção a direitos fundamentais. Então, é muito importante que tenhamos isto presente. E que roteiro é esse? Se me permitem, eu já vou até emendar. Existe, como eu disse, um caminho lógico a ser percorrido para que nós
individualizemos a medida cautelar pessoal. Rapidamente e essencialmente, no que consiste esse roteiro? Em primeiro lugar, eu tenho que passar pela legalidade. Só posso impor as medidas cautelares expressamente previstas em lei, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei e diante dos requisitos expressamente previstos em lei. Fora disso, não posso impor medidas cautelares. E aqui o que é importante? Não há poder, exatamente por essa razão, não há poder geral de cautela em sede de medidas cautelares pessoais. Ah, mas tem poder geral de cautela no processo penal? Claro que tem. Quando um ministro, um desembargador concede uma liminar em habeas corpus, por exemplo, ele pode recorrer ao poder geral de cautela para obstar uma determinada situação. Mas nós estamos falando de poder geral de cautela para impor medidas cautelares pessoais não previstas em lei. E é exatamente isto que é vedado, porque nesta seara vigora o princípio da legalidade estrita, só aquelas taxativamente. Maravilha. Superei a primeira etapa, que é a da legalidade. A próxima é a da chamada justificação constitucional ou justificação teleológica. A prisão ou qualquer medida cautelar tem que atender uma finalidade constitucional. Eu não posso impor uma prisão que colida contra fins constitucionais. Ah, mas, professor, a Constituição diz qual é a finalidade da prisão cautelar? Ela não diz expressamente, mas ela nos dá uma série de princípios e de regras que norteiam isso. A presunção de inocência é um norteador. O privilégio contra a autoincriminação é outro. Então, eu não posso prender alguém ou determinar uma medida coercitiva contra alguém, isso foi decidido pelo Supremo na DPF 395, e a outra é 444, se não me trai a memória. O Supremo vedou a condução coercitiva para fins de obrigar alguém a falar. Se eu tenho o direito de ficar calado, por que vão me conduzir coercitivamente para falar? Ele não retirou a condução coercitiva para outras finalidades, como, por exemplo, o reconhecimento pessoal, que é uma outra discussão. Mas para fins de interrogatório, não posso conduzir coercitivamente. Então, o direito ao silêncio, o privilégio contra a autoincriminação. E, por fim, a questão da imparcialidade. A imparcialidade é um vetor de orientação das medidas cautelares. O juiz não pode prender alguém para atender sentimentos pessoais. E na minha dissertação e no meu livro eu trato de 2 casos julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que são públicos, em que uma juíza de direito, num caso, e um juiz e um promotor, em outro caso, foram condenados por terem se desviado das finalidades da prisão cautelar para atender finalidades e sentimentos pessoais. Então, legalidade, justificação teleológica ou constitucional. Bom, qual que é o próximo? O próximo exame é o do pressuposto, do fumus comissi delicti. O que é o fumus comissi delicti? Ele se traduz, é a probabilidade de existência do crime. Ele se traduz na existência de indícios de autoria e de prova de materialidade. Então, existem indícios de autoria, a prova de materialidade, eu vou passar para o exame seguinte, que é o do periculum libertatis. Não há indícios de autoria, não há prova de materialidade, esse é um exame eliminatório. Eu paro aqui e não posso impor medida cautelar nenhuma. Próximo exame é o do periculum libertatis. É a identificação, precisa saber se há esta situação, de uma situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, é preciso ver se a condição de liberdade dele gera algum perigo para a aplicação da lei, para a instrução ou para a ordem pública. Se não houver nenhuma situação de perigo, Solange, eu não posso impor medida cautelar nenhuma. Toda e qualquer medida cautelar existe para fazer frente a uma situação de crise no processo. Ela não é para responder uma situação de normalidade. A medida cautelar não é uma coisa normal no âmbito do processo penal. Precisa haver razões para a intervenção no direito de liberdade. Então, eu preciso identificar se há uma situação de perigo. Se não há situação de perigo, não posso impor medida cautelar nenhuma. E o que o professor Zanoide, Solange, diz com muita propriedade, eu não posso medir o periculum libertatis pela régua do fumus comissi delicti. São exames distintos, são exames separados. E vou explicar agora. Pode haver um altíssimo grau de probabilidade de autoria
e pode não haver nenhuma situação de perigo. Percebe? São exames distintos. Identifiquei uma situação de perigo. Preciso identificar qual é a intensidade dessa situação. Se ela se apresentar no grau máximo, prisão cautelar. Se não, outras medidas menos invasivas. E só então eu chego ao exame da proporcionalidade para identificar qual é a medida a ser escolhida no caso concreto. Então, Solange, existe muita confusão entre os operadores do direito acerca do momento em que ingressa a proporcionalidade no exame das medidas cautelares. Então, a proporcionalidade só vai entrar aqui no finalzinho. Depois que eu superei legalidade, justificação teleológica, depois que eu estabeleci o pressuposto do fumus commissi delicti, depois que eu estabeleci o requisito do periculum libertatis, e só então eu vou aplicar uma medida cautelar que seja, em primeiro lugar, adequada, idônea, para promover o fim que eu pretendo, em segundo lugar, que seja necessária, e, por fim, proporcional em sentido estrito. Então, é esse, em apertada síntese, Solange, o método que o juiz tem que observar. E há muita confusão sobre o momento em que eu devo utilizar a proporcionalidade no processo penal. Então, atenção, a proporcionalidade entra aqui. E a proporcionalidade, Maurício Zanoide de Moraes, mais uma vez, ela é um anteparo de proteção de direitos fundamentais. Eu não posso usar a proporcionalidade para violar direitos fundamentais. Então, se a lei veda a imposição de uma prisão preventiva, num caso, eu não posso usar a proporcionalidade para impor uma prisão preventiva violando direitos fundamentais. Desculpe a extensão da explicação, viu, Solange? Imagina, professor. Estamos recebendo, inclusive, muitos elogios aqui na nossa comunicação aqui no chat, pessoal. Bom, professor, queria voltar para a introdução agora. E logo na introdução, o senhor diz que no Brasil prende-se muito, investiga-se pouco. A que o senhor atribui essa realidade aqui no nosso país? Acho que talvez seja uma questão de estrutura, em primeiro lugar, para vocês terem uma ideia. Nós conseguimos elucidar apenas 5 a 8% dos homicídios que acontecem no Brasil. Elucidar a autoria não significa que, ao final, alguém será condenado no processo. Identificamos, de cada 100 homicídios no Brasil, só de 5 a 8 tem a autoria esclarecida. Então, é evidente que nós precisamos melhorar as nossas técnicas de investigação e precisamos ter mais estrutura. Talvez também precisamos trabalhar melhor a justiça penal negociada, ampliar as formas, porque os Estados Unidos, eles são extremamente pragmáticos, Solange. Eles próprios reconhecem, tem um caso, Nova York versus Santobelo, se não me engano, Nova York, Santobelo, 71, em que a Suprema Corte americana diz o seguinte: olha, se nós tivéssemos que investigar todos os casos que acontecem e o processo regular submeter a júri, quantos juízes, quantas estruturas nós precisaríamos? E, por conta disso, eles têm aquele famoso plea bargain, que são os acordos penais em maior extensão. Nós estamos gradativamente progredindo em matéria de justiça penal negociada, mas esse talvez possa ser um caminho que desafogue um pouco o sistema policial e judiciário, para possibilitar que nós canalizemos energias para aquilo que realmente mereça nossas atenções. Bom, assim, do ponto de vista da sociedade, né, quais seriam os benefícios da aplicação, né, das medidas cautelares individualizadas? Olha, se, em primeiro lugar, não alimentarmos o crime organizado, né, não entregarmos mão de obra gratuita para as facções criminosas. Porque isso também foi um debate numa aula do professor Zanoide muito interessante, né? Quando um preso entra no sistema prisional, as pessoas imaginam o que ele mais quer é ganhar um habeas corpus, sem dúvida. Ele quer sair, quer a revogação da sua prisão. Mas o que ele mais quer, gente, em primeiro lugar, é sobreviver. É viver até que venha a ordem de habeas corpus. Ele não quer ter a sua integridade física violada dentro da prisão. E como isso vai acontecer? Seguramente uma facção criminosa o abraçará e dirá o seguinte: fique tranquilo, nós o protegeremos. Mas há um acordo.
A partir de agora, você tem obrigações conosco. Então, esta é a gravidade da situação. Agora, é mais do que isso, Solange. Para a construção de um centro de detenção provisória de 700 presos, gastava-se na época que eu pesquisei, talvez mais hoje, 35 a 40 milhões de reais, talvez esse valor seja muito maior. Isto apenas para construir o presídio. Aí tem a questão da manutenção do preso, dos guardas, etc. e tal. Cada preso pode custar, em média, os dados não são muito precisos, 4, 5 mil reais cada preso. Então, esses recursos poderiam estar alocados onde? Se nós tivéssemos bastante critério. Como eu digo, não é questão de ser abolicionista, gente. A questão é levarmos à prisão só quem realmente ali precisa estar. O senhor acha que a adoção dessas outras formas de punição, que não seja apenas a prisão, seja uma questão cultural, assim, a aceitação disso? Nós temos uma tradição de imposição de penas restritivas de direitos, então, nós não somos... o legislador não é encarcerador por natureza, digamos assim, né? Pode ser alguma questão na aplicação da lei, mas há diversos institutos na lei que visam impedir esse encarceramento. Mas há realmente uma questão cultural, e essa questão cultural passa também pelo quê? Pela falta de meios, mais uma vez, porque nós temos meios para fiscalizar o cumprimento de penas restritivas de direitos, nós temos meios para fiscalizar o cumprimento de pena em regime aberto. Então, nós poderíamos ter as tornozeleiras eletrônicas como instrumentos de monitoração do regime aberto, por exemplo. Mas nós temos estas tornozeleiras para isso. No estado de São Paulo, praticamente não temos tornozeleira nem para as medidas cautelares diversas da prisão. Nós tínhamos, me recordo, quando estava na presidência, auxiliando o presidente do TJ de São Paulo, Solange, as saídas, aquelas saídas temporárias, saíam 20, 22 mil presos que poderiam estar sendo monitorados com tornozeleiras, mas só havia 4.500 tornozeleiras eletrônicas para 22 mil presos. Então, nós precisamos eleger um pouco melhor onde nós vamos fazer os nossos investimentos. E, seguramente, a tornozeleira eletrônica, ela custa muito menos do que construir presídios e manter um preso na hotelaria do presídio. Professor. Bom, estamos aqui já na reta final, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas eu queria uma última pergunta, se a gente pode esperar uma segunda edição e se o senhor está trabalhando em algum outro trabalho, fazendo algum, né? Não, esse livro aqui, eu tenho um carinho, uma paixão por esse livro e também sou eternamente grato ao Dr. Vinícius, da Quartier Latam, por essa publicação. Conversei com ele, inclusive hoje, né, de fazermos uma nova edição. Realmente temos que incorporar diversas alterações do pacote anticrime, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não será um trabalho tão árduo e difícil atualizar a obra, e já venho sendo cobrado. Então, realmente, eu vou fazer isto, é uma meta que eu me proponho. Só que eu, neste momento, estou desenvolvendo a minha tese de doutorado e todas as minhas energias estão voltadas para isso. Eu quero tratar da tomada de decisão judicial, de como o juiz toma a sua decisão no processo penal, dos mecanismos cognitivos pelos quais o juiz chega à sua decisão, e não propriamente como o juiz justifica por escrito a decisão. Então, quais são os fatores que influenciam na tomada de decisão judicial? Então, por exemplo, aqui tem uma obra muito bacana sobre a pressão do tempo e o estresse nos julgamentos. Então, em que medida a pressão do tempo, um juiz que faz muitas audiências em seguida, durante o dia, e se estressa com isso, em que medida isso vai interferir na sua capacidade de chegar à melhor decisão possível? Será que isto é conveniente? Nós temos hoje, claro, há metas a serem cumpridas, mas é muito importante que nós não deixemos, aliás, fazendo alusão a uma expressão que o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior utilizou num artigo soberbo para tratar da produção científica no Brasil, em que ele trata dos fordistas
e dos renascentistas. Então, que ao invés daquela produção desenfreada, sermos um pouco mais ourives na construção de decisões, ou seja, decisões que tenham maior qualidade, ao invés de exigir que o juiz decida de qualquer jeito. Porque é muito comum, e vou dizer aqui, que o juiz já chegue na audiência de instrução com a minuta da decisão condenatória pronta. Ele já está lá, já fez a sentença, já colocou a vítima na fase policial, disse, em juízo, vírgula. Está esperando em branco que o depoimento da vítima em juízo. Já chega com a pena já dosada, já tem dosimetria de pena. Então, com que estado mental o juiz que vai a uma audiência, já com a minuta de sentença condenatória, vai ter para bem julgar esse réu? Então, às vezes vai ser até uma surpresa. Opa, mas a vítima não reconheceu, a vítima se desdisse, mas não era para ter esse estado de surpresa, era para que você ingressasse na audiência num estado de neutralidade cognoscitiva, no maior estado de neutralidade possível, Solange. Professor, obrigada. Eu vou começar aqui agora com as perguntas aqui do nosso público, né? A pergunta do Renan Ramalho. Na semana passada, o STF formou maioria para impor multa e bloqueio de bens ante o descumprimento de medida cautelar substitutiva da prisão. Trata-se de algo não previsto no CPP, mas aplicado com base em analogia do Poder Geral de Cautela do CPC. Gostaria de seu comentário sobre essa inovação e sobre a importação do Poder Geral de Cautela na seara penal. Perfeito, Renan. Obrigado pela sua pergunta. Como eu bem coloquei, na minha visão, não há poder geral de cautela para imposição de medidas cautelares atípicas. Então, esta minha posição foi encampada pelo ministro Cássio Nunes Marques e pelo ministro André Mendonça, ao abrirem divergência com o ministro Alexandre de Moraes. Mas vou lhe ser sincero, não li todos os fundamentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes para ver quais foram os argumentos para a imposição daquela medida. Mas a minha posição, que está externada no livro, é de que não há possibilidade de imposição de medidas cautelares atípicas. Agora uma do Gilson Gomes da Silva. Primeiramente, ele saúda o senhor, professor, pela sua trajetória, pela sua obra, e ele pergunta, a modificação trazida pela Lei 13.964 de 2019, né, pacote anticrime, especialmente no que se cuida à supressão na fase processual da decretação da prisão preventiva de ofício e a deixa à mercê de representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Não tolhe o poder constitucional do juiz na proteção dos direitos humanos da vida ou integridade física da vítima, ou mesmo o concurso processual, dando margem à não correção de má apreciação do Ministério Público, quanto à necessidade da custódia cautelar ou mesmo de órgão do Ministério Público abolicionista penal, corrupto, etc. Em outras palavras, quando o juiz está sujeito a essas condições, corrupção, abolicionismo, erro, etc., ao decidir, as partes podem recorrer. Todavia, se fica a critério da acusação o pedido e nada pode o juiz fazer se não houver o pedido, ninguém irá recorrer. Desculpa o tamanho, mas é porque não deu para resumir aqui. Excelente, Solange, a pergunta. Ainda não há ofensa ao sistema de freios e contrapesos? É que, na realidade, a grande questão também é um outro princípio extraído da Constituição, que é o do sistema acusatório, que é basicamente cada um no seu quadrado. O juiz tem que se manter imparcial e tem que aguardar a provocação para poder atuar. É claro que há possibilidade de disfuncionalidades, mas não é o juiz que tem que ser o protagonista, que tem que ser o ator, se substituindo as partes para corrigir essas disfuncionalidades. Então, nós esperemos que o Ministério Público cumpra bem o seu papel, que o querelante cumpra bem o seu papel, que a autoridade policial cumpra bem o seu papel. Essa questão, inclusive, foi tratada na impossibilidade de conversão da prisão em flagrante pelo juiz de ofício também.
Ou seja, tem que haver um pedido para que o juiz converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ah, mas ele está preso. Quer dizer que se o promotor não pede a conversão, o juiz vai deixar a sociedade desprotegida? Olha, mas a gente não pode raciocinar por este lado. A gente tem outros vetores que devem nos orientar. O sistema acusatório, a imparcialidade do juiz, a impossibilidade de atuação sem provocação. Então, nós temos que observar um sistema constitucional e legal. Ok, professor. A pergunta do Marcos, ele não colocou sobrenome. Se a medida cautelar imposta for menos gravosa do que as previstas no artigo 319 do CPC, o senhor entende impossível a aplicação de cautelas atípicas, como o bloqueio de valores? Então, esta questão já se colocava antes mesmo da reforma de 2011, em relação, por exemplo, ao recolhimento do passaporte, né? Se dizia o seguinte, olha, ao invés de prender, eu vou recolher o passaporte. Essa era uma medida cautelar atípica à época em que somente tínhamos prisão e liberdade. Mas esse raciocínio está um pouco deslocado. E por que ele está um pouco deslocado? Porque a questão é a seguinte, está presente uma situação de perigo no seu grau máximo que imponha a prisão, então ele tem que ser preso. Agora, se esta situação não está presente, eu não posso simplesmente recolher o passaporte do indivíduo, percebe? Não haverá fundamentação constitucional para isso. Isso violaria o princípio da legalidade. Então, da mesma forma, até porque o que reside subjacente ao sistema de medidas cautelares pessoais? Nós temos 3 formas de prisão preventiva no Brasil. A prisão preventiva por conversão da prisão em flagrante, 3 momentos. A prisão preventiva originária, que é aquela em que o sujeito o imputado está em liberdade e tem a sua prisão preventiva decretada. E nós temos a prisão preventiva por sanção ou descumprimento. No caso de descumprimento de uma medida cautelar, eu posso, então, converter a medida cautelar pessoal em prisão preventiva, sanção ou descumprimento. Então, vejam até onde pode chegar o raciocínio. Se eu impuser uma medida cautelar atípica não prevista em lei, também posso estar abrindo a porta para que, oportunamente, eu decrete uma prisão preventiva pelo descumprimento daquela medida cautelar atípica. Então, isso também abriria brechas no sistema. E por isso que eu preconizo o princípio da estrita legalidade. Vou te dar um exemplo, aproveitando aqui também. O exemplo mais emblemático é o da coação no curso do processo. A coação no curso do processo é punida com pena de 1 a 4 anos. Mas uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva não é pressuposto nem requisito, é hipótese de cabimento. As hipóteses de cabimento estão no 313. É que a pena máxima seja superior a 4 anos. Na coação do curso do processo, a pena máxima é de 4 anos. O que fazer? Há quem sustente, há 2 professores que sustentaram, que pela proporcionalidade o juiz teria que decretar a prisão preventiva porque o legislador se esqueceu da coação no curso do processo. Não, o legislador não se esqueceu de nada, ele montou um sistema em que só se admite prisão preventiva quando a pena seja superior a 4 anos. Então, a pena da coação no curso é de 1 a 4, não é superior. O que o juiz tem que fazer? Ele vai ter que impor uma medida cautelar diversa, ou várias, cumulativas, ou seja, proibição de manter contato com a vítima ou com a testemunha, proibição de se aproximar, etc. e tal, e só na hipótese do seu descumprimento ele decretará a prisão. Mas eu não posso violar o sistema dizendo, não, mas o legislador se esqueceu, tinha que ter prisão nesse caso, percebe? O Matheus Santos pergunta, gostaria de saber a opinião do professor a respeito da alteração no processo penal feita pelo pacote anticrime, que retirou do magistrado o poder de, ex officio, decretar medidas cautelares pessoais prisionais e não prisionais. Em sua opinião, foi uma alteração acertada? Eu acredito que foi realmente uma alteração acertada, porque a ideia é que o juiz não seja protagonista do sistema acusatório, que ele não provoque, né? não seja um fomentador
de encarceramento. Tem que esperar a provocação da parte, seja para medidas cautelares diversas da prisão, seja eventualmente para analisar um pedido de prisão. Isso tem a ver com a manutenção da sua imparcialidade com o sistema acusatório. Nós voltamos sempre à questão da imparcialidade, sempre à questão do sistema acusatório. O que não se quer é que o juiz se comprometa, de alguma forma, com o resultado da persecução criminal ao decretar medidas de ofício. O André Nogueira ele pergunta, professor Capês, dentro da temática do seu livro, de referência para toda a comunidade jurídica, o senhor aborda a necessidade da observância da contemporaneidade da aplicação da medida cautelar pessoal com o ato que justificou a medida. Ele pede que o senhor comente sobre essa questão da contemporaneidade contida no seu livro. Salvo engano, o doutor André Luiz Nogueira foi meu querido companheiro no Supremo Tribunal Federal. Trabalhamos juntos durante belíssimos 4 anos no gabinete do ministro Dias Toffoli. Aprendi muito com o doutor André Luiz Nogueira, a quem muito admiro e transmito o meu abraço. A pergunta é muito importante, porque nós temos que imaginar o seguinte: a prisão, qualquer medida cautelar pessoal tem que atender a uma situação de perigo detectada e que seja causada pelo estado de liberdade. Pode ser um perigo para a instrução ou para a futura aplicação da lei penal. Então, nós temos um perigo para os meios ou um perigo para os fins do processo. Então, estas finalidades são estritamente processuais: garantir os meios ou garantir os fins do processo, a instrução ou a investigação ou a futura aplicação da lei penal. Mas há uma outra finalidade, que é a da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública não tem finalidade processual, não se atende a nenhum fim processual. O que se atende é uma finalidade de defesa social, tirando de circulação quem esteja a cometer diversos crimes. E esse conceito de ordem pública é um conceito jurídico indeterminado. Eu gosto muito dos ensinamentos de um administrativista espanhol chamado Eduardo García de Enterría. Eduardo García de Enterría, ele diz o seguinte: num conceito jurídico indeterminado, eu tenho uma zona de certeza positiva, isto cabe no conceito. Uma zona de certeza negativa, isto não entra no conceito. E uma zona de imprecisão, que é o chamado halo conceitual do conceito jurídico indeterminado. Isto, por exemplo, o que é um conceito jurídico indeterminado? Boa-fé, justo preço. O que é o justo preço para essa caneta? Bom, uma zona de certeza positiva, talvez seja, isso custa R$1,50. Uma zona de certeza negativa, isso custa R$20. Não custa R$20, não é. Agora, pode custar 2, 3, aí é uma zona de incerteza, é o halo conceitual. Então, ordem pública. Para o Supremo Tribunal Federal, qual é a zona? Isso nós trabalhamos no nosso conceito de ordem pública, no nosso livro, na dissertação. Na zona de certeza positiva é evitar a reiteração criminosa, obstar a prática de novos crimes. Isto cabe precisamente como finalidade da garantia da ordem pública. Na zona de certeza negativa, isto não é ordem pública. Essencialmente, aplacar o clamor social, garantir a credibilidade, assegurar a credibilidade das instituições. Há um vetusto acórdão do ministro Carlos Madeira, em que fala que a prisão preventiva tem por finalidade resguardar a credibilidade da justiça, abalada pela prática do crime. Mas a jurisprudência pacífica do STF hoje não admite medida cautelar ou prisão preventiva, no caso, para garantia da ordem pública, para aplacar clamor social. Resta o halo de incerteza, a zona de imprecisão. E aqui, nesta zona de imprecisão, o que temos? Aí entra a questão da contemporaneidade também. E quem fez este paralelo pela primeira vez foi o professor Maurício Zanoide de Moraes. Ele faz um paralelo da prisão preventiva para garantia da ordem pública com a prisão em flagrante.
porque a prisão em flagrante também não tem finalidade processual, ainda não há nem processo, simplesmente a finalidade da prisão em flagrante é deter alguém e colocar à disposição do juiz para que adote uma verdadeira medida cautelar. E qual que é a natureza, o que está íncito na prisão em flagrante? É a proximidade temporal entre o fato e a prisão. Então, este raciocínio foi trasladado para o conceito de ordem pública na prisão preventiva. Então, precisa... E aí nós entramos na questão da gravidade concreta da infração. Ninguém pode ter uma medida cautelar decretada pela mera gravidade em abstrato de uma infração. Isso seria antecipação de pena, violaria a presunção de inocência como norma de tratamento. Então, não gravidade em abstrato. O que temos que ver é a gravidade concreta daquela infração. Quais são as circunstâncias específicas que evidenciaram a maior periculosidade do agente naquele fato e que justifiquem, então, a sua segregação. Só que, para que eu possa, eventualmente, decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da infração, eu não posso fazê-lo em relação a um fato que já está distanciado no tempo. Eu não posso prender alguém pela gravidade concreta da infração, Solange, por um crime que ele praticou em 2012, em 2015, a não ser que haja outros elementos que possam justificá-lo. Mas fazer isto significaria decretar a prisão como uma antecipação de pena. Ela vai se desvestir da sua natureza cautelar. Aliás, na realidade, a prisão para garantia da ordem pública, ela não tem finalidade cautelar de resguardar os meios ou os fins do processo. Então, é prisão cautelar, mas o Código de Processo Penal trata todas essas formas e requisitos como de prisão cautelar. Então, a prisão para garantia da ordem pública é tratada pelo Código de Processo Penal como uma prisão cautelar também. Então, respondendo à pergunta do eminente doutor André, a relação de contemporaneidade exige que o fato não seja muito antigo. O fato que lastreará a imposição de uma medida cautelar ou de uma prisão não seja muito antigo em relação à decisão que a impõe, que impõe a medida cautelar. Porque se houver esse divórcio temporal, não se justificará, estará ausente o requisito da contemporaneidade. Então, o professor Maurício Zanotti trabalhou com muita propriedade esse tema, desenvolvemos também no livro e na dissertação. Este tema ficou em evidência, em grande evidência, em julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, e não tenho dúvida de que estes julgamentos, por ocasião do pacote anticrime, levaram à incorporação na reforma do Código de Processo Penal do conceito de contemporaneidade. Professor, a gente tem uma manifestação aqui da Andressa França. Ela diz que gostaria muito de assistir a defesa da tese do seu doutorado. Muito obrigado. Eu espero. É uma luta, é uma batalha. Aliás, é uma tarefa heróica, né? Escrever uma dissertação, escrever uma tese, porque nós não conseguimos normalmente fazer um ano sabático, né? Nos retirarmos somente para isso. E o que é muito importante, escrever uma tese não é uma atividade meramente burocrática. Escrever uma dissertação, você precisa de concentração. Aí costuma-se dizer o seguinte: é 90% transpiração e 10% inspiração. Não é verdade. É 100% inspiração e 100% transpiração. Eu sei que a conta não fecha porque a gente vai para 200%. Então, brinquemos dizendo que sejam 50% e 50%. Porque você precisa se inspirar, você precisa ter ideias, é um processo criativo. E você não consegue ser criativo dizendo: olha, agora, das 18h15 às 19h15, eu vou sentar aqui e vou escrever a minha dissertação ou a minha tese. Você pode traduzir obras, alinhavar ideias, mas somente quando você tem um profundo processo de imersão, de introspecção, você começa a ter ideias. É impressionante como elas vão pululando, vão se conectando, surgem novas ideias e você passa por um momento, é uma epifania, se eu pudesse usar esta expressão. Então, eu espero
que eu consiga conciliar todas as minhas atividades para ter mais momentos de epifania, Solange. Bom, professor, eu desejo sucesso, né, na sua apresentação. Espero que o senhor consiga trazer mais frutos, né, positivos aí para a gente, que o senhor venha, inclusive, trazer novos trabalhos aqui, quem sabe para o Autor em Foco novamente, né? Muito Ó, obrigado. eu passo a palavra para o doutor Alexandre, que ele vai fazer o encerramento. Eu agradeço demais a participação de todos, e em especial o professor Rodrigo por ceder seu tempo e pela disponibilidade. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Queria, nessas palavras finais, agradecer a gentileza do professor Rodrigo Capês em aceitar participar desta edição do Autor em Foco. Nós tivemos a oportunidade de assistir um jurista preparado, erudito, um juiz muito consciente do seu ofício judicante, um juiz estudioso que nunca deixou de se debruçar sobre novos temas, nunca deixou de se lançar novos desafios intelectuais. Nós podemos observar que, sobretudo, é um jurista de primeira linha. Então, nós tivemos hoje uma rara oportunidade de assistir um jurista que reúne as raras características de um julgador muito consciente do seu ofício e um doutrinador muito preocupado com o desenvolvimento da sua área de investigação. Professor Capês, para todos nós é um motivo de grande orgulho tê-lo mais uma vez aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você sabe, essa casa é sua. Aqui você já rendeu um dos seus melhores dias, se debruçou sobre casos importantes, auxiliou o ministro Dias Toffoli, que sempre quando faz alusão a você, são alusões elogiosas. Hoje desenvolve um trabalho importantíssimo no Conselho Nacional de Justiça. Então, para todos nós, é muito gratificante poder dialogar com você, poder lhe ouvir a respeito dessa importante obra, que hoje já ocupa um lugar de destaque na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, nos fundamentos dos votos dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu lhe passo também a palavra para suas considerações finais, professor Capês. Professor Alexandre Freire, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Isso é inegável. Piero Calamandrei, naquele elogio aos juízes, ele sempre fala assim: feliz o juiz que, nos seus últimos julgamentos, sente a mesma comoção de quando presidiu sua primeira audiência, proferiu sua primeira sentença. Então, embora seja um tema com o qual eu tenho alguma intimidade, sempre que sou convidado, ainda mais num evento deste porte, dessa envergadura, eu ainda senti aquela mesma comoção, aquele mesmo nervosismo, o mesmo receio de ter algum branco, de gaguejar, de não saber se colocar. Então, isto sempre nos permeia, esse sentimento de comoção. E, na realidade, é isso que nos tira do automatismo e que faz com que cada participação seja uma novidade. E para mim, foi assim, eu queria manifestar mais uma vez o meu agradecimento, foi um momento, uma oportunidade única, ser distinguido com a participação em um programa dessa relevância, com os juristas que já passaram por esse programa e com os quais eu nem de longe consigo me ombrear, para mim é realmente uma honra muito extrema. Eu guardo a minha passagem pelo STF como uma das fases mais marcantes da minha vida, em todos os sentidos, de grande crescimento intelectual, acadêmico e profissional. Como já disse, sou eternamente grato ao ministro Dias Toffoli pela passagem ao seu lado no Supremo Tribunal Federal. Com ele aprendi muito. E, de alguma forma, estar neste evento do Supremo Tribunal Federal é uma forma de revisitar toda essa história que eu guardo dentro de mim, desta passagem maravilhosa pela Suprema Corte. É algo que eu levarei para o resto da minha vida. Eu até brinco, professor Alexandre Freire, que eu já me dou por realizado na minha modesta carreira de magistrado, são 29 anos como juiz,
mais 5 anos como escrevente do Tribunal de Justiça, são 34 anos devotados ao Tribunal de Justiça de São Paulo e à jurisdição superior, e me dou realmente por gratificado por ter tido esta oportunidade na minha vida. E, mais uma vez, gratificado por estar aqui no Supremo Tribunal Federal com o professor Alexandre e com a doutora Solange de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo Capês. Eu devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Agradecemos a participação de todos e informamos que, em breve, este evento será disponibilizado no canal oficial do STF no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.